prestigiando e graças a Deus vai crescer muito lá também. Só reforço mais uma vez aí, se você tem familiares, amigos que moram ali nas proximidades do bairro Aparecida, é onde está situado o campus Villeroy, convide-o para participar conosco. Bom, eu creio que Deus irá falar aos nossos corações nessa noite, mas eu gostaria que você curvasse sua cabeça para nós orarmos mais uma vez, por favor. Vamos orar e ouvir a palavra. Pai, muito obrigado pela tua graça que nos alcançou, obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus, obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado porque o Senhor nos redimiu da maldição da morte, nos deu uma nova vida. Abrimos nossos corações a Ti nessa noite, neste momento, nós que estamos aqui de maneira presencial e todos que estão nos assistindo, para que Tua palavra fale conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra vai mudar demais sua vida, primeiro que procede do Senhor. Também eu tenho uma razão que eu estou compartilhando essa palavra, ela já foi ministrada há muitos anos atrás pelo nosso querido pastor Sabá, porque eu tenho ouvido e visto pessoas que têm desistido no meio do caminho, abandonado a jornada da fé. E eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e eu falando de Jesus para ela, e ela falou: eu não acredito mais em Deus. E ela falou: Deus não fala comigo, eu tenho pedido, Deus não me ouve. Na verdade, Deus não me ouve, porque estava enfrentando uma situação com uma filha que nasceu com complicações. E essa pessoa falou: Deus não me ouve, minha filha tem esses problemas, minha esposa frequenta a igreja, mas eu não vou mais. Quando ele falou eu não vou mais, é porque ele já tinha participado antes. E eu falei: Deus continua falando e Ele vai falar com você e tal. Então fica muito evidente que tem pessoas que por algumas razões abandonam a fé, desistem da jornada da fé. Eu também quero convidar você a assistir um pequeno vídeo para você entender. Amém. Meu cinegrafista era bem amador, deu para ver. Mas vocês viram essa igreja linda aí? Hã? Sim ou não? Linda demais essa igreja, né? Fala a verdade, sim ou não? Igreja linda, vocês não viram? A sala do Pasquide, o hall de entrada, linda demais. É muito linda. Vocês não viram? Pois é, nós normalmente não olhamos para construções e falamos: que casa linda. Eu não vejo ninguém passando na frente da construção e ver lá cinta baldrames, uns arranques lá com uns vergalhão, uns andaime feito de perna manca com tábua, e ninguém diz: uau, que casa linda. Alguém diz assim? Ninguém diz, né? A gente só diz quando vê a obra concluída, né? Que casa linda. Mas olha só o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém?
E nos Salmos de número 139, no verso de número 16, diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Essa é uma igreja linda, lá em Campos Novos. Nós estamos construindo a igreja Paz Church Campos Novos. Um salão lindo, sala pasquide, um hall de entrada. O forro é muito lindo, o piso é muito lindo, está tudo lá. Só que ele ainda não acabou. A obra ainda não acabou. E o tema da mensagem de hoje é justamente essa: ele ainda não acabou. Filipenses capítulo 1, no verso de número 6, diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O mesmo texto, em outra versão, diz: pois estou certo que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Na terceira versão, uma próxima versão diz: tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Olhe para você, olhe para o seu braço, olhe para o seu corpo e diga assim: ele ainda não acabou. Sabe aquela atitude que não é agradável? Sabe aquele comportamento que ainda não é como deveria ser? É porque ele ainda não acabou. Sabe de uma coisa? Deus começou uma obra em nós e irá completá-la. A única pessoa que pode impedir dessa obra ter continuidade somos nós mesmos. Só o dono da obra pode parar a obra, sim ou não? Só o dono da obra. Só ele pode dizer: ó, para por aí, não precisa continuar. E sabe quem é o dono da obra? Eu, você. Deus é o construtor. O dono da obra somos nós. Ele começou uma obra em nós porque você entregou sua vida para Jesus e falou: ó, eu te recebo como meu Senhor. Nós demos autorização para começar a obra. E só quem pode parar somos nós. Deus não pode chegar para você e dizer assim: ó, eu vou fazer uma obra na tua vida e vou te deixar melhor do que tu é, viu? Tu querendo ou não. Deus não pode fazer isso. Por que Ele não pode fazer? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Se Ele nos chegar e obrigar a ser de tal jeito, então não procede a liberdade. Ele não pode dizer: eu vou te fazer um marido melhor. Se você diz: não, Deus, eu quero continuar sendo esse marido briguento, essa mulher teimosa, eu quero continuar sendo esse filho desobediente, eu quero continuar sendo essa pessoa insuportável. Deus vai fazer o quê? Se um pintor está lá pintando sua casa, você contratou para ele pintar toda a casa, mas você chega lá e diz: não, para. O pintor vai dizer: não, eu vou terminar. Não, eu não quero. E aí, quem é que manda? O dono da casa. Não é o pintor. Então, só quem pode parar essa obra somos nós. Mas Ele começou uma obra em nós e há de completá-la se nós permitirmos. Mas o bom é saber que se há situações, se há comportamento nesse esposo, nessa esposa, nesse filho, saiba de uma coisa: ele ainda não acabou. Vai finalizar. Talvez você está em fase de acabamento. Pastor, mas está demorando. Talvez você é uma mansão, né? Se você é uma mansão, demora mais, sim ou não?
Se é uma casinha pequena, Minha Casa Minha Vida, é mais rápido o processo. De repente você está achando que está demorando. Pastor, faz tempo que esse marido é assim. É um prédio, irmã. Aguenta aí um pouco. É porque obra dá trabalho. Obra dá trabalho ou não? E a parte de acabamento então, hein? Meu Deus, quando chega na parte de lixamento de parede, botar o piso, tem que ser tudo bem feito, não pode ser de qualquer maneira, né? O espaçamento do porcelanato para o outro tem que ser milimetricamente calculado. Então é uma obra, amém? Então isso tem sido uma das promessas mais encorajadoras, motivadora, consoladora e restauradora na minha vida, saber que ele ainda não acabou. Por isso, quando minha esposa está reclamando, eu falo, calma, ele ainda não acabou, essa área aí ele está trabalhando, está na parte do lixamento, agora que ele passou a lixa 80, ainda vem a 120, né? Então aguenta um pouco mais, isso me deixa tranquilo, isso me motiva, né, a continuar. Então, como tem sido confortador pensar nessas palavras que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo, de que a obra ainda não acabou. E creio que hoje Deus quer transformar esta palavra, essa promessa, em uma palavra rema em seu coração. Amém? Se tornará uma verdade na sua vida, porque de fato Deus está trabalhando em cada um de nós. Bom, nós temos áreas que ainda precisamos melhorar. Eu já estou com a mesma mulher, graças a Deus, vai fazer aí 29 anos. E ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu te asseguro que lá do início para cá já melhorou demais. Olha, já melhorou muito. Antes dava vontade de matar ela, agora já não dá mais. Antes nós brigávamos, eu ia para a cozinha, brigado, pegava a faca, ficava alisando a faca. Agora não. O que aconteceu? Deus melhorou a obra, agora eu tenho domínio próprio. Antes nós brigávamos, eu dormia lá na sala, com raiva, as carapanã me ferrando, eu dizia, mas eu vou dormir contigo, carapanã, mas não durmo com ela. Já melhorou, agora eu não consigo mais ficar sem dormir com ela. Não percebe? A coisa está melhor. Então, Deus está melhorando você também. Amém, querido? Você está me entendendo? Então, se você está sendo tentado, para se sentir triste, desapontado, desanimado, desmotivado com você, com seus filhos, com seu cônjuge, com sua vida ministerial, com sua igreja, com sua célula, com seus líderes, com seus pastores, com seus discípulos, com as suas ovelhas, você precisa então prestar muita atenção na mensagem de hoje à noite, porque ele ainda não acabou. Se você estava sendo tentado a desistir, ouça com atenção. Se tinha algo tentando levar você a abandonar tudo, continue aí, não saia, porque com certeza vai falar com você. Eu creio que Deus trará esperança outra vez em seu coração, e a alegria voltará em sua alma, ao saber que Deus não deixa nada pela metade, amém? Deus não deixa obra inacabada, tudo que Ele começa, Ele termina, amém? Você crê nisso? Agora ouça isso. Como agimos diante das decepções, expectativas frustradas, alvos não atingidos, fracassos, erros, vergonhas, perda, desilusões, crise profissional, conflito nos relacionamentos, determinarão o nosso futuro. O que seremos e onde chegaremos está muito relacionado da maneira que iremos reagir.
como você vai reagir diante dessas situações é o que vai determinar onde você chegará. A vida não para porque uma dessas coisas aconteceram com você. Porque você está triste, a vida não vai parar e esperar você deixar de ser triste. Ela continua. Mas como você reage que é importante. O momento que você está vivendo hoje, o seu agora, não determina o seu amanhã. Amém? Essa situação que você está enfrentando agora não irá determinar o seu amanhã. Esse problema que te cerca, essa situação que te persegue, não determinará o seu amanhã. Mas a sua atitude, a sua resposta diante dessas situações, sim. Como você reage diante dessas situações é que vai ser determinante. Por isso eu insisto, sua atitude hoje determinará a sua altitude amanhã. A sua atitude hoje determinará a sua altitude amanhã. Então, a maneira como enfrentamos essas circunstâncias pode, se você deixar, gerar sentimentos de culpa, angústia, espírito crítico, desânimo, desistência, autoestima baixa, traumas, medos e incredulidade. A maneira como enfrentamos as situações. Deixa eu falar algo para você, um pouco da minha vida. Já ouviu aquele ditado quando a pessoa diz assim: eu gosto tanto de milho. Aí diz, gosta, mas nunca plantou nenhum. Já ouviu isso? Por exemplo, eu gosto muito de galinha caipira, morta, na panela. Mas essa frase, esse ditado não cabe na minha vida, porque eu já criei algumas. Quando eu era menino, há uns dias atrás, eu comprava os pintinhos e criava frangos. Via eles crescendo, então sempre gostei. Mas um tempo eu estava criando um, e o bicho já dava um franguinho pequeno, e ele pegou e caiu num poço que tinha lá no quintal da minha casa, lá no meu país, no Maranhão. A gente tinha poço, morava no interior, o franguinho caiu lá dentro do poço. E eu, menino, acho que eu deveria ter uns 11 anos, 12 no máximo, eu olhando e chorando para o bichinho lá dentro. E o poço era fundo. E aí eu estava lá com aquela choradeira fazendo escândalo. Aí meu pai chegou e perguntou: de quem é esse frango que caiu aí dentro? É meu. E quem é que tem que tirar então? Aí eu não soube a resposta. Aí ele me pegou: pois é você que vai tirar, porque o frango é seu. Ele me colocou dentro de um balde, na corda. Você já ouviu falar de gangorra? Pessoal de 1940 lembra. Aqui não, porque agora tudo é bomba, né? Bomba submersa, liga o botãozinho, a água vai lá em cima. Mas antes era no poço, na gangorra. Meu pai me colocou no balde, me desceu lá no poço. Tinha uns 9 metros mais ou menos. Eu peguei o franguinho, chorando, e subi. Ele me tirou de volta do poço. Sabe, aquela situação poderia gerar em mim um trauma, de eu ver um buraco e querer tremer com medo. Eu não ia andar aqui na rua de Boa Vista, né? Eu ia ter medo de buraco. Mas sabe o que isso gerou em mim? Coragem, ousadia. Eu posso descer em qualquer buraco, qualquer poço. Eu desço aqui. Quando compraram o nosso sítio, tinha um poço e estava raso. Quem foi que desceu lá? Eu que já tinha experiência de descer. Desci e fui cavar mais o poço. Venci o medo. A maneira como você enfrenta determina. Também lá na minha cidade, antigamente, o pessoal, hoje não, para sintonizar, para você pegar uma coisa, hoje tem a Starlink, né? Anteninha linda, você põe ela, satélite, conector, Starlink. Antigamente, você já ouviu aquela antena espinha de peixe que era de alumínio? Você lembra dela? Pois é,
E para pegar bem, ela tinha que ser baixa ou alta? Quanto mais alto, melhor. E lá em casa tinha televisão e tinha uma antena daquela. E meu pai, sabendo que tinha que ter mais altura, mandou cortar na mata uma árvore bem alta, mais ou menos nesse diâmetro assim, e colocou a antena lá em cima. E quando saía da sintonia, quem ia lá? Eu era o mais magro da família, o mais leve, então era eu que tinha que subir. Para a direita, não, volta. E o vento batia, e eu lá em cima. O que aconteceu? Eu venci o medo de altura. Eu poderia ser traumatizado com altura, mas não, eu superei. Hoje eu subo em qualquer lugar, eu subo nesse telhado dessa igreja aqui, hoje que não deixam mais, mas ainda assim eu subo. Volta e meia eu estou lá em cima da minha casa, no inverno agora eu já subi 2 vezes lá, né amor? 2 vezes lá no telhado para consertar um vazamento. Vou fazer 50 anos, eu sei que não parece. E subo, não tenho medo, por quê? A maneira como você enfrenta as circunstâncias pode deixar você, ou pode gerar sentimento de culpa, de trauma, de medo, de incredulidade. Minhas férias, quando menino, meu pai trabalhou no garimpo por um tempo, nos garimpos do Pará. Então quando eu estava de férias, com 12, 13 anos no máximo, meu pai me levava para os garimpos com ele. Pegava os rios aí do Pará, subindo de barco, aquelas corredeiras com pedra, eu, com medo, meu Deus, eu vou morrer nisso aqui. Aí meu pai dizia, arruma tuas coisas, bota na bolsa aí, e vamos para o garimpo comigo, passar as férias para lá. Aí eu fazia a minha bolsa, bem legal, só que quando eu descia do barco para andar dentro da mata, você acha que era meu pai que ia levar minha mala? Eu pensava. Ele falou, tu pega a tua bolsa, põe nas costas e vamos andando. Irmão, eu com a perna fininha, com lama até o joelho, dentro das matas aí na Amazônia. E meu pai me incentivava demais para andar rápido. Ele dizia, anda, porque aqui tem muita onça. Sabe o que isso gerou? Um homem capaz de andar em qualquer lugar. Eu não tenho medo de andar dentro de mata. Eu já cacei aqui no sul do estado, sozinho dentro das matas. Tem onça que só aí por São João da Baliza. Já andei por ali sozinho dentro do mato. Por quê? Porque quando menino, eu fui desafiado. As situações podem parar você ou levar você para um outro nível. Então, como você enfrenta vai determinar. Mas também, se você quiser, pode gerar essas situações, pode gerar maturidade, pode gerar segurança, pode gerar ousadia, determinação, valentia, coragem, dignidade. Você é que escolhe. Amém? Você pode pegar um trauma, um problema que você está vivendo, isso pode te parar ou pode te desafiar a ir além. Eu já ouvi casos de mulheres que passaram tempo para tirar a habilitação, fez autoescola e tal, aí fez a prova, reprovou, fez de novo, passou, beleza. Aí ela pegou o carro para dirigir, na primeira semana tudo bem, na segunda semana ou ela bateu ou alguém bateu ela. E aí eu conheço mulheres que não dirigem mais, por causa do acidente, ficou traumatizada, não dirige, não dirijo mais. Não acredito. A minha esposa bateu o nosso carro esses dias. Eu estava em Campos Novos, tinha alugado um carro, fui em Campos Novos. Quando eu cheguei, eu falei, amor, vou deixar o carro lá na Movida. Tu me pega lá no aeroporto? Ela, pega. E ela foi, quando eu desci do carro que eu estava entrando na Movida, ela falou, aí ela já desceu meio desconfiada, ela falou, olha do lado. Eu falei, deve ter arrancado a porta do carro. Eu já fui olhando para a porta, não vi nada, estava lá. Ela, não, no para-choque. Quando eu olhei, o para-choque quebrado. Ela caiu num buraco, não sei onde ela achou o buraco aqui em Boa Vista. Quase não tem, mas ela achou um. Quebrou o para-choque do carro, está lá, quebrado o para-choque. Aí ela falou, eu ainda estou com dor de cabeça. Eu não sei se foi da batida ou com medo da minha reação.
mas está aí dirigindo. Estava brincando com o pastor Lima. Se a pastora Miriam tivesse esses problemas, ela não dirigia mais. Porque todo dia o pastor Lima chegava com um carro e dizia, bateu ele. Foi a Miriam. Mas ela continua dirigindo. Então, isso determina. É você que escolhe como vai ser. Amém? Experiências negativas, momentos de baixas, de fracasso, desilusões, crise profissional, conflito nos relacionamentos, pode transformar as pessoas em vítimas, perdedores e desistentes, mas também pode transformar em campeões mais que vencedores. Amém? Você decide. A filha do pastor Peter, que ministrou na nossa conferência, lá em São Paulo, ele é um pastor das Filipinas, entraram 10 homens na casa dele para roubar. 10 homens entraram na casa dele, e a filha dele estava lá. Desses 10 homens, 7 violentaram ela. 7 homens violentaram a menina. Você consegue imaginar a desgraça que é isso? 7 homens abusaram daquela menina. Poderia ter acabado com a vida dela, poderia ter acabado com a família deles, mas eles decidiram pegar essas situações, esse trauma, e superaram isso. Aquela menina se tornou uma pastora, é uma pastora bem casada. Ela poderia nem querer mais saber de casar. Esse negócio de homem, tem mulheres aí que foram abusadas, não querem mais nem saber de homem. Algumas escolheram outra opção até. Mas ela não só casou, ela decidiu escrever um livro contando a sua história. E esse livro tem curado a vida de outras mulheres. Ela trabalha diretamente ajudando mulheres, homens, pessoas que sofreram violência sexual. Ela não ficou trancada dentro de um quarto, ela não ficou dependente de remédio. Sabe por quê? Porque ela escolheu fazer diferente. Saiba de uma coisa: se Deus começou uma obra na sua vida, não há nada que o diabo faça que possa parar. Não há nada que possa parar. Alguns momentos e circunstâncias, conflitos e dificuldades geraram pressões que mudarão para sempre nossas vidas, que nunca poderíamos experimentar se não fosse aquela circunstância. Deixa eu te falar, as pressões da vida, das circunstâncias, elas forjam homens mais raçudos. Sabia disso? O feijão só amolece por causa da panela de pressão. Põe ele, aquela é uma boa pressão. O tutano só sai do osso por causa da panela de pressão. Se não tiver pressão, não se forja ninguém. Nós estávamos montando a iluminação lá do Campus Villeroy. Estava lá o meu filho Samuel, tá trabalhando para lá, deve estar vindo a pé. Está vindo a pé ele? Está vindo a pé, macho. Ele que faz a configuração dos COB, dos Parled, dos Move. Ele completou 16 anos agora. E ele estava lá batendo cabeça, tinha algo que não estava funcionando, eu não lembro o que era. E ele falou: pai, não está funcionando. O objeto tal aqui, o aparelho tal, não está respondendo. Aí talvez ele esperava eu dizer: tá bom, filho, deixa aí, deixa para lá, né? Falei para ele com muito amor, falei: rapaz, te vira, eu quero isso funcionando sábado. Ele foi para lá, mexeu, depois: consegui, pai. Sabe, se eu tivesse dado moleza para ele, tivesse feito corpo mole para ele, talvez não tinha funcionado. Sabe qual é o problema hoje de muitos filhos? É que os pais botaram os meninos dentro de uma bolha. Se na minha época, em 1974,
existisse psicólogo, eles tinham ficado ricos só com a minha pessoa. Porque o tanto de grito que eu ouvi do meu pai, eu não fiquei doido, não gerou nenhum trauma em mim. Agora hoje, se der um grito no menino, menino, pai, o menino tem que ir para o psicólogo, para o psiquiatra, tem que tomar tarja preta, tarja azul. Porque os meninos não estão sendo treinados para isso. A maioria das crianças hoje não tem o couro do joelho arrancado, não tem um corte no queixo. Porque hoje o menino não pode marcar, bichinho. Se eu te mostrar o tanto de corte que eu tenho nas costas, tanto de peia, como de arame farpado que eu passava com medo de vaca brava nos pastos. Quando eu passava a mão, estava o sangue, o pedaço da camisa tinha ficado. O menino, não, a pele é do jeito que nasceu, está a mesma pele. Aí está tendo alguns problemas. Porque as pressões geram homens líderes. Sabe por que nós somos líderes de boa medida, de boa média? Porque nós tivemos um treinador aqui chamado Pastor Sabá Liberal, que nos ensinou na pressão de como que se forma um líder. Por isso que se a gente sair daqui e abrir uma igreja lá no Iramutã, ela vai ter sucesso, porque a gente não arrega, nós fomos treinados para depois que entrar não sair mais. A ordem é, depois que vai não volta, fica lá, tem que dar resultado. É assim, amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então as dificuldades de hoje poderão nos ajudar no amanhã, amém? Pressões podem te levar a um nível mais alto em Deus. As pressões podem te levar para um nível mais alto em Deus. Olha esse exemplo aqui da borboleta. O exemplo da borboleta. Ela estava transformando de lagarta para borboleta. Quando ela estava saindo do casulo, tinha um fio que não estava deixando a borboleta passar. Estava impedindo ela de sair. E ela forçava para romper, mas não conseguia. E um rapaz que passava perto disse: pobre borboleta, não vai conseguir sair dali. Deixa eu ajudá-la. E pegou a tesoura e cortou aquele fio. Quando ele cortou o fio, a borboleta caiu lá fora. Tentou voar e não conseguiu. Aquele fio que ela estava forçando para romper era, na verdade, para desatrofiar a sua musculatura. Mas o rapaz cortou, ela pulou lá fora e nunca conseguiu voar. Situações que muitas das vezes nós estamos enfrentando, é Deus forjando o nosso caráter, é Deus exercitando, dando oportunidade para exercitarmos nossas musculaturas espirituais. Sabe, os problemas que eu passei no meu relacionamento, se eu tivesse desistido, eu nunca ia ter autoridade para aconselhar casais de como superar problemas. Mas isso fortaleceu a minha musculatura e da minha esposa. Por isso que nós temos o respaldo de poder sentar e dizer: é possível superar isso. Por quê? Porque eu já superei. Eu vou te dar uma dica aqui, ou um conselho. Muito cuidado quando você encontrar alguém que está passando um problema financeiro, alguma coisa que você vai tentar ajudar. Antes de ajudar, pergunte para Deus: Deus, eu devo ajudar a sair dessa situação? Porque pode ser Deus que colocou ele naquela situação para tratar, para fortalecer. E se você ajudar, você pode atrapalhar o processo. E ainda pode complicar a sua vida. Não estou dizendo que você não deve ajudar, mas pergunte para Deus primeiro. Porque de repente é Deus querendo ensinar aquela pessoa como administrar financeiramente. Por isso que ele está no aperto.
Então, muito cuidado. Esse problema que você está passando agora é para gerar maturidade, amém? Os problemas que você tem são para desatrofiar sua musculatura espiritual, para você voar mais alto na sua vida ministerial, amém, querido? Algumas pessoas, porém, não conseguem se levantar, e depois de certas derrotas e experiências negativas, de deslizes, simplesmente porque escolheram pensar assim: não tem mais jeito para mim. Tem gente que diante de um fracasso, ele, não nasci para isso não, eu não levo jeito não, vou parar, não vai dar certo. Eu estava ouvindo a história, eu estava lá no Villeroy limpando, passando o pano. Você já viu aquele negocinho de passar pano que vem dentro de um baldezinho que a gente faz assim, para secar ele? Como que é o nome? É esse daí mesmo. Me disseram que foi uma empregada doméstica que criou aquilo. E ela estava passando um problema terrível financeiro. E ela teve a ideia, ela levou para alguém, não acreditaram, mas ela insistiu. E criou aquele negocinho. E é caro aquilo lá na Alclin. Não sei lá no Xing-Ling lá de Letem. Mas ela criou aquele negócio, inventou. Mas ela poderia ter parado quando alguém falou para ela: isso nunca vai dar certo. Irmão, você vai em todas as empresas grandes, tem aquilo, tem aquele baldezinho, falta só na Valmoda. Tem? Só não usa, né? Outros, porém, souberam dar a volta por cima e continuar rumo aos sonhos e propósitos de Deus para as suas vidas. Alguns nunca mais tiveram coragem de olhar para o horizonte com esperança, depois de suas perdas e fracassos e traumas. Pararam, tem gente que parou no tempo. Eu não quero mais saber de casar. Eu não quero mais saber disso. Por quê? Porque não sei o quê. Tem gente que às vezes gosta de perguntar. Eu sei que muitos, ou 100% dos que perguntam para mim como eu estou por causa da partida do meu pai, eu sei que estão perguntando com o coração sincero. Não é o caso, no meu caso, mas tem gente que às vezes pergunta de você quando perde alguém. A vontade dele, quando você diz que está bem, ele não fica muito feliz, que ele queria ouvir: eu não consigo mais viver depois da partida dele. Eu entendo. As pessoas parecem que querem ouvir isso. E tem gente que é assim: depois que o fulano morreu eu não vivo mais. Pergunta para mim: e aí, como é que você está depois da partida do seu pai? Estou bem, feliz. Meu pai está no céu. Meu pai me treinou para dar continuidade, não foi para parar. O desejo dele não era para me trancar: pastor Lima, eu não vou mais pregar porque meu pai morreu, eu estou muito triste. Vou entregar tudo porque agora Deus não curou meu pai, como é que pode? Vou parar a vida. Não. E sua mãe? Está bem, tem um monte de filho lá do lado dela. Sente saudade? Sente. Ela está morrendo? Não. Está parado? Não. Está aqui, sentado aqui do lado da minha esposa, cultuando. 50 e poucos anos de casado, está aqui. Chorou? Chorou. Morreu? Não. Está viva. Ela disse que ia morrer só com 101. Dá falta um tempo para a gente cuidar da senhora, viu? Então, outros, porém, não se recusaram a se deixar vencer pelo sentimento de culpa, e se levantaram e recomeçaram tudo de novo, amém? Vá para cima, meu irmão, vá para cima. Outros se tornaram refém do passado, ficaram encarcerados pela culpa. Depois de cometerem certas falhas, a culpa roubou-lhe a vontade de viver e o brilho da vida. O que tem de gente que parou no tempo por causa de situações.
Você precisa se posicionar. Tenha atitude diferente diante das situações difíceis. Muitas pessoas se sentem derrotadas e fracassadas por várias razões. Quais são elas? Primeiro, porque se acham que casaram errado. Acham que casaram errado, aí pararam. Irmão, eu casei errado. Eu não perguntei para minha mãe se era ela que era para me casar. Eu não perguntei para o meu pai, ela não perguntou para o dela. Nós começamos tudo errado. Tudo errado. Mas estamos aqui juntos, tudo certinho agora. Eu poderia parar quando veio os conflitos, mas a gente decidiu, estamos aí. Pessoas que pararam por essas situações. Outra razão, porque o filho não está na igreja. Eu saí da igreja e parei minha vida porque meus filhos não querem ir. Porque foi abusado sexualmente por alguém. Porque foi rejeitado no passado. Porque foi despedido do emprego. Porque não passou no vestibular, aí não tenta mais. Porque caiu em pecado mais uma vez. Porque o marido está traindo ou continua bêbado, bebendo. Porque a filha saiu de casa. Porque não conseguiram multiplicar uma célula. Porque perdeu aquela oportunidade. Porque seu pai abandonou. Porque você decepcionou seus pais, sua esposa ou sua liderança. Aí pararam. Se você está vivendo uma dessas experiências e você já entregou sua vida para Jesus, eu tenho algo para te dizer hoje. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: Ele ainda não acabou, amém? Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ouça essa frase aqui da psicóloga Joyce Brother. A pessoa interessada no sucesso precisa aprender a ver o fracasso como uma parte saudável e inevitável do processo. Você entendeu isso? A pessoa interessada no sucesso precisa aprender e ver o fracasso como uma parte saudável e inevitável do processo. Faz parte. Faz parte, irmãos. Você precisa aprender a garimpar em meio aos fracassos e decepções. O seu momento presente não determinará o seu futuro. Não é o momento presente que determinará o futuro do seu filho, da sua família, da sua célula, mas a sua atitude. É a sua atitude que determinará a sua altitude. Eu quero finalizar com 2 exemplos bíblicos. Vocês já leram a história de Davi? Quem já leu? Eu não sei se você observou, mas fica muito evidente que Davi era rejeitado pelo próprio pai. Por quê? Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o rei de Israel, um novo rei, Samuel disse: Jessé, reúna os seus filhos, vamos comer juntos aqui porque tem algo. E Jessé reuniu os filhos, e aí Samuel começou a olhar e Deus falou: não é esse. Aí ele apontou para o outro, também não. Apontou para outro, também não é. Para o outro, também não. Para o outro, também não. Para o outro, não. Ué, acabou os meninos. Nenhum momento Jessé falou: não, tem um outro ali. Samuel teve que perguntar: por acaso está faltando alguém? Ah, sim, tem sim. Tem um menino Davi. O pai nem lembrava dele. Sim, ele está lá no curral, está lá no aprisco junto com as ovelhas. Ele dorme para lá.
Olha, os outros meninos dormiam no ar com central, quarto com central de ar, em cama. Davi dormia no aprisco. A Bíblia diz que Davi tinha cheiro de ovelha. Significa, ele dormia em cima do xixi das ovelhas, do cocô das ovelhas. Ele era rejeitado. Davi tinha tudo para dizer: eu não vou ser nada na vida, o meu próprio pai não acredita em mim. Mas bem, chamaram Davi. Samuel derrama o óleo na cabeça do menino e diz: você é o novo rei escolhido por Deus. Davi, a minha vida mudou, agora acabou a miséria, agora eu vou dormir bem, agora o negócio deu certo. No segundo dia de reino, como rei, o que apareceu na frente dele? Quem? Golias. Ele pensou: meu Deus está brincando comigo, já vai me matar no segundo dia. Beleza, ele matou Golias. E por matar Golias, qual era a promessa? Você lembra? Vai casar com a filha do rei, não vai pagar IPTU e nem declaração de imposto de renda. Davi falou: estou bem, vou ganhar salário de rei, não preciso pagar IPTU e nem vou fazer declaração de imposto de renda, não vou dar nada para o governo, estou bem na foto, vou ficar rico. Quando ele achou que estava bem, quem tenta matar ele? Quem? O sogro. Ele falou: Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Irmão, Davi tinha tudo para dizer: esse negócio de rei não é para mim, esse negócio de governar Israel não é para mim. Mas sabe o que Davi fez? Davi pegou tudo isso e transformou em combustível, em potencial, e se tornou um valente guerreiro, um treinador de líderes, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi poderia ter parado, mas ele sabia, ele ainda não acabou. Amém? E o último exemplo, ouviram falar de José? José, filho de Jacó, menino mimado, melhor roupa era para ele, melhor comida era para ele, o pai cuidava bem, menino tinha sonho: eita, eu vou ficar rico, eu vou ser alguém importante. Não era esse o sonho dele? Aí ele é jogado no buraco. Por quem? Pelos irmãos. Irmão, ser jogado num buraco pelo estranho, a gente até levanta disposto a ir para cima, mas ser jogado pelos irmãos, a gente fica decepcionado, sim ou não? Pois é, os irmãos jogaram ele lá, mas eles não pararam por aí. Os próprios irmãos tiraram e venderam como escravo. José poderia dizer: esse negócio de sonho de Deus aí é conversa fiada. Como é que pode Deus mostrar sonho que eu vou ser alguém importante e eu estou sendo um escravo? Aí até que começa a melhorar um pouquinho para ele lá no Egito. Quando começa a melhorar, ele é acusado pela mulher do patrão e ele vai para a prisão. E ele pensa: vou morrer aqui dentro dessa prisão. Só que Deus tira ele de lá. Sabe por que José não desistiu? Porque ele leu Filipenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 6: aquele que começou uma obra em mim é fiel para completá-la. Por isso que José se manteve de pé e se tornou o governador do Egito, o homem mais inteligente de economia do mundo. Amém? E essa é a palavra de Deus para você. Ele ainda não acabou. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu te convido a fechar teus olhos por um instante. Talvez a sua vida ainda está na fundação, nos pilares, na cinta baldrame espiritual de Deus. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor
Sim, Jesus. Eu sei que o Senhor pode mudar, porque é aquele que também